Olá pessoal, estamos de volta aqui para encerrar a semana no nosso Politicando e eu tive uma ideia interessante, né? Nós vamos fazer um quadro chamado Resumão da Semana com o CT, em que eu vou dar aqui o que eu entendo como as principais notícias, os principais temas que nós discorremos durante a semana. Para você que de repente não pôde acompanhar da semana toda pela correria e que saiba o que ocorreu, e para você que acompanhou, que relembre aqui, pelo menos aquilo que eu entendo como foi mais importante. E eu começo pela volta do estacionamento rotativo. Lembrando que a empresa Palmas Estacionamento, que se chamava Blue e também tinha razão social Infosolo, mudou o quadro societário, passou a se chamar Palmas Estacionamento e anunciou na segunda-feira que vai estar retomando o serviço. Primeiro falou que seria da segunda-feira até o dia 13 a parte educacional, onde as pessoas poderiam conhecer melhor os trabalhos, e depois começaria a cobrança. Agora, durante a semana, anunciou que vai começar a parte educativa provavelmente a partir do dia 13. Na prefeitura eu tive a informação de que ela teria o compromisso de dar 30 dias dessa fase educativa quando voltasse a operar. De toda forma, é uma situação estranha, por quê? Porque não houve um aval da prefeitura, não houve uma manifestação do Tribunal de Contas, que suspendeu o serviço em junho do ano passado, por problemas na licitação, problemas na prestação de serviço. A informação também da prefeitura é que essa empresa tentou buscar lá um aval para poder operar, mas aí depois do governo Cintia ouvir os diversos departamentos envolvidos, a orientação foi para não dar essa espécie de ordem de serviço e aguardar, e que a prefeitura aguardasse, aí a prefeita aguardasse uma manifestação do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado. E nós ouvimos nessa sexta-feira o Procurador-Geral de Contas do TCE, Dr. Zailon Miranda, e ele é contra o retorno da empresa na forma como está sendo feita. Ele acha que precisa ser resolvida, planeada toda essa situação, para aí sim a empresa voltar a operar. Ele diz que a partir de segunda-feira ele já está fazendo estudos, requisitando documentos, e ele deve fazer alguma coisa ali. Chegou a falar até que estão tentando fazer o Palmeirense impor goela abaixo do Palmeirense, essa situação de estacionamento rotativo, que é importante. O estacionamento no centro está um caos. Voltaram lá os flanelinhas, enfim, tá uma baderna, você não acha lugar para parar, então é importante. Agora, é preciso pensar também a formalização desse trabalho. O segundo tema que nós temos aqui é a CPI do Prev Palmas, que escutou nessa semana a representante da ICLA Trust, que é a empresa que recebeu alguns dos milhões, mais de 58 milhões de reais que o Prev Palmas investiu, né, fez aquele investimento temerário, e agora há a preocupação de não receber esse retorno. A empresa não agradou, ficou muita coisa sem responder, não falou nada com nada, o vereador Vandim chegou a pedir respeito dos representantes, enfim, não foi um negócio bom. A CPI aprovou um requerimento para que a Caixa Econômica Federal devolva 50 milhões de reais dos investimentos temerários, argumentando que houve erros dos funcionários da Caixa. No entanto, logicamente, não vai ser tão fácil assim. Isso aí vai ser uma briga, uma demanda judicial. O presidente do SISEMP, o Sindicato dos Servidores de Palmas, o Hegel Albuquerque, disse que vai ser preciso ir para cima do patrimônio dos envolvidos. Ele disse que realmente ocorreram erros. Ele falou para a gente naquele quadro Entrevista à Distância, e mais, ele disse que há relatos de que esse dinheiro estaria aí rodando pela Europa, ali por lado da Espanha. Tudo isso tem que ser devidamente apurado. Um outro tema muito importante que eu achei, já que eu procuro acompanhar as contas do município, do estado, foi a ausência do secretário estadual da Fazenda, Sandro Henrique Armando, na Comissão de Finanças, Tributação e Controle da Assembleia Legislativa para apresentar o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre de 2018.
Ele pediu, era para ser dia 28, ele pediu para adiar essa semana e não foi. E não deu satisfação. A satisfação veio pela deputada Valderiz Castelo Branco, que disse que ele recebeu uma chamada urgente de Brasília e tal, e foi para lá. Enfim, pode ter ocorrido. Agora, o mais grave disso é a Assembleia estar há 1 ano e 4 meses sem ter notícias oficial da situação fiscal do Estado. Desde o último quadrimestre do ano passado, ainda no governo Marcelo Miranda, não foi feita essa prestação de contas. E este ano todo, ainda Marcelo Miranda e também Mauro Carles, não foi feita essa prestação de contas. Há uma amostra de desrespeito do governo para com a Assembleia, e a Assembleia não tem se mostrado muito interessada, vamos dizer, em saber a realidade fiscal do Estado. É o que a gente depreende dessa situação. É uma lástima. Isso precisa ser resolvido, né? Eles são representantes da população estadual. O outro tema foi o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, do que pediu a cassação do governador Mauro Carles e do seu vice Vanderlei Barbosa, naquela questão daquela ação de investigação judicial eleitoral do que o senador Vicentinho Alves moveu, né, ainda na eleição suplementar. Ele depois perdeu a eleição para Senado, ele desistiu da ação, mas o Ministério Público Eleitoral ele tocou a ação e agora exarou esse parecer pela cassação. Bem, nós escutamos vários advogados. Primeiro é o seguinte, deixa eu falar rapidamente das acusações. Eles acusam o governador e o vice de suspeita de compra de apoio político com emendas parlamentares e convênios, utilização de bens públicos, pagamento de despesas irregulares de exercícios anteriores e o uso promocional de serviços de caráter social custeado pelo poder público. Nós escutamos vários advogados no quadro entrevista à distância, trouxemos aqui o advogado Leandro Manzano e todos eles falaram a mesma coisa. Não será possível a cassação do governador por conta dessa ação. Por quê? Eu já dizia isso desde a eleição suplementar. Não há tempo hábil para isso. Existe todo um trâmite que precisa ser respeitado, defesas, enfim. E aí o que acontece? Como essa ação se refere à eleição suplementar, o mandato da eleição suplementar termina dia 31 de dezembro. Então não haverá tempo. E esse julgamento será feito no ano que vem, por exemplo. E o que vai ocorrer é, se for realmente deferida essa ação do Ministério Público, o máximo que vai ocorrer é o Vanderlei e também o Mauro Carles ficarem inelegíveis. Isso comprometeria o plano do Vanderlei de ser candidato a prefeito de Palmas em 2020 e do Carles de ser candidato a senador em 2022. Mas no mandato que começa do governo do Estado, que começa no dia 1º de janeiro, não vai haver qualquer interferência, pelo menos no que diz respeito a esse caso. Podem surgir outros. Nesse caso, não. E por fim, pessoal, nós terminamos a semana com a Polícia Civil na porta do Palácio Araguaia. Foi lá para buscar o mandado judicial, para buscar uma lista de frequência dos servidores da Secretaria-Geral de Governo, que é a antiga Secretaria de Articulação Política no governo Marcelo, chamava assim. Por quê? Por causa de uma suspeita de funcionários fantasma a partir de um caso. Uma enfermeira do Hospital Regional de Araguaína, que foi transferida sua lotação para a Secretaria de Articulação Política ainda no governo Marcelo Miranda o ano passado, e a Polícia Civil descobriu que ela está fazendo medicina no Paraguai e recebendo salário aqui do governo Tocantins. Então, por isso, pediu a lista de frequência. Duas vezes não deram, o governo disse que ia caminhar para a Procuradoria-Geral Eleitoral do Estado, e aí então a Polícia Civil, diante da possibilidade de destruição de provas, enfim, o delegado de Araguaína pediu à Justiça, a Justiça concedeu. O delegado de Araguaína chega a falar que a Secretaria seria um reduto de funcionários fantasma do Estado. Muito sério. Muita gente entendeu no meu vídeo de ontem que eu estava saindo em defesa do governo. Saiu nada, o governo está todo errado. Não tem que consultar a Procuradoria-Geral do Estado, tem que conceder imediatamente essa lista. Isso é verdade. O governo, se tem, como disse hoje, nota que isso aí o governo já está fazendo, então com a Polícia Civil, como a nota diz, vai ser melhor, vai ajudar o Estado. Não tem que ficar essa de passar para a PGE, não. Entrega e acabou.
O que eu questionei é a pirotecnia, isso eu questiono, da Polícia Civil, da Polícia Federal, nas ações em todo o Brasil, não só no Tocantins. Primeiro, porque politiza as ações, tanto é que o governo agora, tem gente do governo agora, por exemplo, dizendo que os policiais civis estão fazendo isso, a Polícia Civil está fazendo isso por conta da demissão dos delegados regionais, por conta das mudanças da estrutura da segurança pública, enfim, o gesto pirotécnico da Polícia Civil abriu margem para esse tipo de conversa que eu espero que não seja realmente verdade. E também porque fere o princípio da presunção da inocência. Não pode partir do princípio que a pessoa não presta. Isso vale para Lula, para Palocci, para Carlesse, para mim, para você, para qualquer um. Polícia não pode, porque a partir do momento que fechou um monte de polícia na porta, você virou bandido, está condenado. Vamos lembrar o caso do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Cancellier, que se matou por conta disso e ninguém provou nada. Inclusive é tido como o maior erro de todas essas operações que ocorreram aí da Polícia Federal. Então é muito cuidado, muito respeito com as pessoas que nós precisamos ter. Pessoal, é isso. Esse é o resumão do que ocorreu na semana, para você ficar aí bem antenado sobre todos os fatos políticos que é nessa área. Eu agradeço, desejo a todos um ótimo final de semana e mais uma vez eu convido você, por favor, que se inscreva no nosso canal, é muito importante para nós. Clique no sininho para você receber as atualizações e também curta esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.